Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje eu quero poder falar com vocês sobre esse caminho que Jesus se autodefine, que Jesus diz ser. É interessante porque quando eu leio esse texto, a impressão que eu tenho é que Jesus tinha em mente os nossos dias, tinha em mente os nossos tempos. Embora estivesse falando para um grupo de discípulos que viviam junto com ele na Palestina no século I, o que me chama a atenção é a atualidade desse texto. Eu digo isso porque nós vivemos dias onde é notório a procura das pessoas por um caminho. Aliás, eu diria que as pessoas estão atrás de muitos caminhos. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a cada dia surgem novos caminhos para se chegar no mesmo lugar. No final das contas, o desejo maior das pessoas é a felicidade, é uma vida plena, é uma vida de satisfação, é uma vida abundante. E por mais que as pessoas muitas vezes não entendam muito isso, elas estão à procura de algo e às vezes entram por alguns caminhos esperando por algo, esperando encontrar algo bom para as suas vidas. É interessante porque alguns caminhos são propostos como sendo caminhos coloridos, caminhos abundantes, caminhos que levam à felicidade, mas o problema é que lá no final do arco-íris nem sempre se encontra o tão sonhado pote de ouro. É interessante porque lá nos anos 90, no início dos anos 90, teve uma música muito interessante dos Engenheiros do Havaí, chamada Infinita Highway. É interessante, olha só, alguns trechos dessa canção. A música em alguns pontos fala assim: estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente aonde vai parar. Mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. E ainda continua: quando eu vivia e morria na cidade, eu tinha de tudo ao meu redor. Mas tudo o que eu sentia era que algo me faltava, e à noite eu acordava banhado de suor. Me diga, garota, será esta uma estrada, uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente aonde vai parar. Estamos vivos, sem motivos. Que motivos temos para estar? Eu vejo um horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos, eu posso estar completamente enganado, eu posso estar correndo para o lado errado. O que me chama a atenção nessa música é que já lá nos anos 90 ainda, essa música ela fala de uma grande desilusão cósmica do ser humano, onde todos estão à procura de algo e muitas vezes nem sabem muito bem do que procuram. É impressionante porque quando Jesus ele vira para os seus discípulos lá atrás, no século I, na Palestina, e quando ele fala para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida, era porque os seus discípulos já viviam uma crise parecida com essa. Jesus estava próximo da sua morte, a Páscoa já estava chegando, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia o nível de confusão no qual os seus discípulos já se encontravam, e o pior, ele sabia que depois da sua morte, essa confusão iria se acentuar ainda mais, e em última análise, o que aconteceria seria a dispersão total dos seus discípulos. E o que me chama a atenção é que Jesus, na tentativa de consolar o coração dos seus discípulos, ele começa o capítulo de João, no capítulo 14 do Evangelho de João, dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Mas só tem um problema: Jesus sabia também que nós, assim como seus discípulos, só conseguimos colocar a nossa confiança naquilo que nós acreditamos. Por exemplo, para pensar, por que nós acreditamos no dinheiro? Por que muitas pessoas fazem do dinheiro a sua força, fazem do dinheiro um objeto de confiança? Porque elas sabem que com dinheiro elas podem pagar um bom plano de saúde, podem pagar um excelente médico, podem comprar remédios, podem comprar coisas que vão trazer satisfação para a sua alma de alguma forma. Então algumas pessoas colocam a confiança no dinheiro porque elas sabem aquilo que o dinheiro pode fazer na vida delas. Outras pessoas confiam em outros, porque sabem ou conhecem o caráter da pessoa na qual elas estão depositando a sua confiança. Então o que eu queria que você entendesse desde já é que nós só confiamos naquilo que nós conhecemos. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que os seus discípulos, eles estavam com profunda dificuldade de crer nele, como sendo um caminho que levava até Deus, porque no fundo, apesar dos 3 anos de caminhada com seus discípulos,
eles ainda não conheciam Jesus e não sabiam do seu propósito para a vida deles. É interessante porque Jesus, depois de falar tanto, Filipe vira para ele e fala: Senhor, olha, nós queremos conhecer o Pai, apresenta-nos o Pai, porque isso já vai ser suficiente para a nossa vida. E Jesus vai dizer: mas Filipe, eu estou com vocês por tanto tempo e vocês ainda não me conhecem, não conhecem o meu caráter, não sabem do que eu sou capaz, não sabem o propósito que eu tenho para a vida de vocês. E aí, justamente no versículo 6, Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida para os seus discípulos. Vai dizer mais: ninguém pode chegar até o Pai se não for por meio dele. E o que me chama a atenção na palavra de Jesus, quando ele diz ser o caminho, é que Jesus, ele sabia como os seus discípulos estavam perdidos, como que os seus discípulos estavam desorientados, e o pior, como que eles ficariam depois da sua morte. Então, Jesus começa falando para eles: eu sou o caminho, e eu quero que vocês conheçam um pouco mais desse caminho, eu quero que vocês saibam um pouco mais dessa realidade. E aí, queridos, o que me chama a atenção aqui é ver Jesus dizendo para os seus discípulos que ele era o caminho. Agora, quais as implicações de Jesus quando Jesus fala: eu sou o caminho? O que Jesus queria se referir quando ele vira para os seus discípulos e fala: eu sou o caminho e vocês devem seguir até ele se vocês quiserem chegar até o Pai? Em primeiro lugar, eu diria que o caminho de Jesus é o paradigma para todas as áreas da nossa vida. Olha, eu vi um filme esses dias interessante, um filme desses cristãos, né, que o título do filme era Em Seus Passos, o que faria Jesus? É interessante porque no filme algumas pessoas começam a ver uma certa crise por conta das suas condutas, das suas posturas, e começam a pensar e a agir levando em consideração a vontade de Jesus, ou a palavra de Jesus, ou mesmo como que Jesus agiria se estivesse naquela situação que elas estavam vivendo. Queridos, uma coisa que me chama a atenção na fé cristã é que muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, essas pessoas têm imensa dificuldade em viver uma vida segundo a vida de Jesus. O que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas não fazem de Jesus o seu paradigma maior, o seu modelo maior, o exemplo maior para as suas vidas. Agora, o que me chama a atenção também é porque quando você vai para os evangelhos, o que nós vemos é que Jesus, ele se apresenta de fato como sendo um grande modelo para as mais variadas áreas da nossa vida. Por exemplo, você sabia que Jesus é um excelente modelo de homem? Falando para os homens aqui, Jesus é um excelente modelo de masculinidade. E para a gente poder entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história, ou muito na história, até o início da criação, quando Deus cria um homem e a mulher e coloca o homem no centro do jardim e fala para ele: olha, eu estou delegando a você uma responsabilidade, eu estou colocando você como cabeça de uma aliança entre os homens, e você vai ser responsável pelo jardim, vai ser responsável pela vida da sua mulher, vai ser responsável pelos animais que servirão a você, você vai ser o responsável pela criação. Avançando um pouco no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós sabemos o que aconteceu ali. Sabemos que a serpente, o mais astuto de todos os animais, tipificando o mal, tipificando o diabo, Satanás, seduz a mulher, dá a ela um fruto, o único fruto que Deus havia proibido a mulher e o homem de comerem. A serpente oferece aquele fruto para a mulher. O texto nos diz que a mulher come e dá ao seu marido. A pergunta que nós temos que fazer aqui é: aonde que Adão estava quando a serpente estava rodeando? Aonde que Adão estava quando a serpente abordou a sua mulher? Aonde que o Adão estava quando a serpente deu a fruta à sua mulher? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E sabe qual é a resposta? Adão estava próximo a ela, vendo todas essas coisas, mas foi completamente omisso na sua responsabilidade, no seu cuidado com a sua mulher e com a história como um todo. Dando um salto na história, a Bíblia apresenta Jesus como sendo o segundo Adão. E quando a gente olha para a vida de Jesus, nós vemos um homem perfeito, totalmente diferente do Adão, o primeiro Adão lá de trás. Sabe por quê? Porque nós vemos que Jesus foi um homem que soube assumir responsabilidade na sua vida. Vivemos numa sociedade onde alguns vão dizer, a própria sociedade vai tentar imprimir uma marca na masculinidade. Masculino, ou o homem, é aquele que bate mais forte, que sai com todas as mulheres, é aquele que corre mais longe, que grita mais alto, que bate mais forte.
O problema é que quando você vai para o modelo de Jesus, o que você vê é que masculino ou homem é aquele que assume responsabilidades. E assim Jesus fez. Desde cedo Jesus trabalhou na carpintaria do seu pai. Desde cedo Jesus se comprometeu com a sociedade que estava ao seu redor. Ele via pessoas sofrendo e trabalhava diuturnamente para minimizar o sofrimento das pessoas. Jesus, ele, em última instância, num grau mais elevado, ele assume uma responsabilidade que era nossa pelos nossos pecados. Ele chama para si essa responsabilidade e morre na cruz pelos nossos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu posso dizer que resta uma esperança para nós, nós homens mortais que estamos aqui nessa oportunidade. Sabe por quê? Porque homem de verdade, masculino de verdade, é aquele que assume as suas responsabilidades. Por isso, em nome de Jesus, que você possa entender isso. Você, homem que me ouve, que me vê nessa mensagem, entenda que você se torna um homem de verdade quando você assume as suas responsabilidades para com a sociedade, quando você assume as suas responsabilidades ou as suas responsabilidades dentro da sua própria casa. Porque tem um detalhe, muitos de nós ainda temos como paradigma o Adão omisso lá atrás. Muitos de nós colocamos cargas excessivas sobre as nossas esposas, não assumimos responsabilidade diante dos nossos filhos, não cumprimos com o nosso papel de cidadão, e mesmo dentro da igreja vivemos sem assumir as responsabilidades que deveríamos assumir na casa de Deus, nos tornando omissos, e isso faz com que nós não sejamos homens de verdade. Então, olhando para o Novo Testamento, olhando para Jesus, nós vemos que Jesus, por exemplo, é um paradigma, é um modelo de masculinidade. Mais ainda, olha para a forma como Jesus administrava o seu tempo. Jesus foi alguém que estabeleceu prioridade na sua vida. Sabe por que muitas vezes a gente não sai do lugar? Porque a gente perdeu a capacidade de elegermos prioridades e caminharmos por elas. Deixamos que pessoas e situações roubem nosso tempo, deixamos que situações roubem os nossos propósitos e vivemos perdidos, vivemos desorientados e não conseguimos avançar na vida porque tudo rouba de nós o nosso foco. Jesus tinha um foco. O objetivo principal de Jesus era a glória de Deus, era honrar o Pai. E o objetivo secundário de Jesus era servir aos homens. Jesus viveu por essa verdade e ele morreu por causa dela. Então, irmãos, o que eu quero que nós possamos entender nessa manhã é que Jesus, ele é um modelo para a nossa vida. Jesus é um paradigma para mim e para você. Por isso nós cristãos não podemos viver uma vida distante do modelo que é Jesus. Não podemos tomar decisões, não podemos fazer escolhas, não podemos seguir caminhos, não podemos fazer nada sem olhar antes para Jesus e vê-lo como realmente um paradigma para a nossa vida. Então, o caminho de Jesus é um paradigma para todas as áreas da nossa vida. Mais ainda, eu diria que o caminho de Jesus é o caminho para o perdão. Olha só o que Jesus fez na cruz do Calvário por você e por mim. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Sabe o que isso significa dizer? Significa dizer que nós, seres humanos, pecadores, cheios de culpa, fomos perdoados. E esse perdão é o que faz com que nós consigamos todos os dias adentrar na presença de Deus. É o que faz com que nós possamos entrar na presença de Deus inculpáveis. Sem esse perdão, nós não poderíamos nos relacionar com o Pai. Mas Jesus morre na cruz para apagar os nossos pecados, para nos justificar, para nos purificar de toda culpa e de toda corrupção. Que coisa maravilhosa! Agora, às vezes eu olho para a vida de algumas pessoas e eu chego à conclusão que algumas pessoas não entenderam a verdade do Evangelho. Sabe por quê? Porque se de fato nós tivéssemos entendido essa verdade, o nosso estilo de vida, a nossa conduta, a nossa maneira de nos comportarmos, a nossa maneira de falar teria que ser diferente. A nossa maneira de tratar o nosso próximo tinha que ser diferente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho percebido que algumas pessoas têm uma imensa dificuldade de fazer aquilo que o próprio Jesus fez pela vida delas, qual seja, perdoar. Eu tenho caminhado com pessoas nos últimos dias que se dizem cristãs, que conhecem a Bíblia, mas não conseguem liberar perdão. Gente que vive amargurada, gente que vive oprimida, acorrentada por causa da falta de perdão. Gente que não consegue olhar para uma outra pessoa com leveza, com transparência, com beleza, se aproximar e falar, me perdoe, ou então eu te perdoo por aquilo que você me fez. Queridos, em nome de Jesus, se a gente não entendeu essa verdade,
se a gente não conseguir perdoar, se a gente não consegue liberar esse perdão, alguma coisa de muito errada, muito grave acontece na nossa vida. No mínimo, nós não entendemos a mensagem do Evangelho por uma razão simples: a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. Por isso, em nome de Jesus, eu não sei o nível de mágoa, o nível de amargura que você pode estar carregando no seu coração, mas o que eu quero te dizer nessa oportunidade é que Jesus perdoou os seus pecados e você não pode agir de forma diferente para com os seus ofensores. Não importa o nível de agressão, não importa o nível de ofensa, até porque olha o nível de ofensa que a humanidade fez contra Jesus, e mesmo assim Ele morreu na cruz para nos perdoar, para pagar todas as nossas transgressões. Olha, eu como pastor tenho convivido com algumas famílias e tenho percebido como que famílias inteiras têm perdido a beleza. Pessoas que não conseguem mais dentro da mesma casa olhar nos olhos, falar eu te amo, se aceitar, passar por cima, perdoar. Maridos que não perdoam as esposas por erros do passado, filhos que não perdoam os pais por palavras mal empregadas, pais que não perdoam os filhos por atitudes cometidas também. Quanta falta de perdão tem habitado nos nossos lares. Mas se nós entendemos a verdade do Evangelho, que é uma verdade, que é uma realidade de perdão, esse Evangelho de perdão para a minha vida e para a sua vida, nós não podemos agir de outra forma, senão simplesmente liberarmos perdão para os nossos ofensores. Agora, o caminho de Jesus também é um caminho de transformação diária. O caminho de Jesus, ele por si só, por mais que esse seja um caminho que nos leve até o Pai, esse caminho é um caminho que durante o período que nós vamos caminhando por ele, nós vamos sendo transformados pelo próprio caminho, pelo próprio caminhar. Queridos, em nome de Jesus, nós não podemos ficar estagnados. Eu tenho visto pessoas que têm vivido uma existência inteira sem crescer 1 milímetro na sua vida espiritual, mesmo como homens e mulheres, como cidadãos, gente que não sai do lugar. Em nome de Jesus, é tempo da gente crescer. Olha, hoje é dia 27 de junho de 2011. Eu quero fazer uma pergunta para você. Lembra dos seus propósitos lá atrás, no final do ano? Que você ou veio para a igreja, para um culto de final de ano, ou mesmo na sua casa você decidiu no seu coração mudar com os seus filhos, mudar suas atitudes dentro de casa, ser um profissional exemplar, ser um cristão melhor, quem sabe ter mais compromisso com a palavra de Deus, com a vida de oração. A pergunta que eu faço para você é: o quanto você cresceu ao longo desses 6 meses? Quantos projetos você conseguiu colocar em prática nesses últimos 6 meses, desde que você prometeu para você mesmo lá atrás e mesmo para Deus que a sua vida mudaria a partir do ano que se iniciava? O que eu estou querendo desafiar você é para que você entenda da importância de você sair do lugar, da importância de você crescer. Eu gosto muito daquele versículo que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Queridos, em nome de Jesus, é tempo de crescimento, é tempo de sair do lugar. Se você mente, é tempo de você acabar com a mentira. Se você é um mulherengo, é tempo de você se tornar um homem mais santo, uma mulher mais santa. Se você rouba, é tempo de você parar com esses hábitos. Se você tem problemas de caráter, é hora de você buscar cura para o seu caráter, transformação para a sua vida. O que você não pode é ficar no lugar estagnado. O que você não pode é ver o barco da vida passar e você continuar parado no lugar, firmado no lugar, sem perceber transformações na sua vida. Deus quer transformar você, Deus quer te curar, Deus quer colocar você num patamar mais exaltado, mais elevado, mais teu detalhe. Para isso é necessário que você desça. O caminho que leva para o alto é o caminho que nos leva para baixo. Tem que ter humilhação, tem que ter arrependimento diário, tem que ter convicção de pecado diário. O apóstolo Pedro, se não me falha a memória, 1 Pedro 5,7, se não me falha a memória, diz que assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quer crescer? Se humilhe. Quer subir? Desça. Esse é o caminho de Jesus para a minha vida e para a sua vida. E por fim, o caminho de Jesus, Ele nos livra de toda confusão religiosa. É impressionante, né? Como nós vivemos dias confusos no que diz respeito à nossa espiritualidade, à nossa devocionalidade. É interessante porque a própria palavra religião, do original latim religare, que significa um religar-se a Deus, um reconectar-se com Deus,
É impressionante como que existe uma gama de religiões pelo mundo afora, onde cada um tem uma maneira de se expressar, cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de ver Deus, de se relacionar com Ele, e isso vai gerando uma confusão muito grande no que diz respeito às mais variadas religiões do mundo. Agora, é interessante também, porque como se não bastasse a quantidade de religiões, olhando mesmo para o povo evangélico, quantas denominações existem. Você tem as denominações históricas, as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, você tem as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais. Quanta confusão isso gera na cabeça de muitas pessoas. Fazendo uma pesquisa a respeito de alguns nomes de igrejas, olha só o que eu encontrei: Igreja da Água Abençoada, Igreja da Bênção Mundial Fogo de Poder, Igreja Evangélica da Abominação à Vida Torta, Igreja Batista Incêndio de Bênçãos, Igreja Batista Ô Glória, Comunidade do Coração Reciclado, Cruzada das Emoções, Igreja Pentecostal Jesus Nasceu em Belém, Igreja Evangélica Pentecostal Labaredas de Fogo, Igreja Evangélica Pentecostal A Última Embarcação para Cristo, Igreja Automotiva do Fogo Sagrado, Igreja Batista A Paz do Senhor e Antiglobo, Igreja A de Amor, Igreja Cristo é Show, Igreja Pentecostal do Pastor Sassá, Igreja ETQB. Eu também quero bênçãos. Queridos, olha, eu estou rindo aqui, né? Mas é impressionante o nível de confusão que existe no meio evangélico atual. Agora, olha só o que Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, dos versos 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Sabe o que me chama a atenção? Tanta confusão em nome de Deus. O Evangelho é tão simples, a palavra de Deus é tão clara. Há um único caminho que nos leva até o Pai. Há um único caminho até Deus, e esse caminho está expresso na própria palavra de Deus, que é a Bíblia. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, que você possa entender que Deus tem um caminho para a sua vida. Esse caminho é transformador. Esse caminho é um caminho que livra de toda confusão. Esse caminho é um caminho que se torna um paradigma para a minha vida e para a sua vida na própria pessoa de Jesus. E esse caminho é um caminho de perdão, porque Cristo nos perdoou e nós não podemos agir de forma diferente para com as nossas ofensores. Deus te abençoe e que você possa trilhar por esse caminho que vai até a casa do Pai. Amém.